Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Dalton Cunha de História e eu queria te fazer uma pergunta hoje. Já aconteceu alguma vez com você de criar uma enorme expectativa em relação ao futuro e quando esse futuro chega, ele gera na verdade uma enorme decepção? Pois é, na história também. Na aula de hoje a gente vai trabalhar um desses momentos mais decepcionantes da história do Ocidente, sobretudo. Quer saber qual é? Fica com a gente porque está começando o Cai no Vestibular. Então, pessoal, estamos aqui agora na segunda metade do século XIX. Em que contexto? No da segunda Revolução Industrial, que tem algumas diferenças em relação à primeira Revolução Industrial, né? A primeira acontece no século XVIII, na Inglaterra, basicamente, e uma industrialização fundamentalmente têxtil, alguma coisinha de metalurgia, mas basicamente têxtil. Agora não. Nessa segunda metade do século XIX, a gente tem aí a Inglaterra participando desse processo, mas também a França, a Alemanha e o norte da Itália, depois dos seus respectivos processos de unificação. Não é um momento em que o industrialismo se limita apenas à Europa. Os Estados Unidos, pós-guerra de secessão, com a vitória do norte industrialista sobre o sul agrário escravocrata, também dá início a esse processo. E também não é um processo que se limita ao Ocidente, porque o Japão, a partir ali de 1868, com a chamada Era ou Revolução Meiji, também vai se adequando a essa lógica do industrialismo capitalista. Então observe como nessa segunda metade do século XIX, a abrangência do industrialismo é muito maior. Nessa que também é considerada não uma segunda revolução industrial, mas sim uma segunda fase de um processo que começou no século XVIII e que apresenta algumas novidades aqui nessa segunda metade do XIX. A principal delas, eu acho que o principal conceito para você trabalhar é o de tecnologia. Novas tecnologias, um salto tecnológico que você tem não só na produção, mas em tecnologias que se traduzem em invenções que impactam muito positivamente na vida em sociedade. E agora eu quero que você foque comigo no ambiente europeu. Quando eu digo novas tecnologias aplicadas à produção, eu digo que há nesse momento uma expansão dos setores produtivos. Se você tinha no século XVIII apenas a indústria têxtil como o carro-chefe daquele processo, agora você vai ter a indústria siderúrgica, a petroquímica, a indústria farmacêutica, uma série de outros setores que vão produzindo itens que vão impactar, como eu falei, diretamente e, num primeiro momento, de maneira positiva, na vida em sociedade. Porque eu tenho derivados do petróleo que me levam também à indústria automobilística. Aliás, por falar em setor de transportes, você tem não só o surgimento, de automóveis, do motor a combustão, mas você também tem uma das grandes vedetes e símbolo da modernidade do século XIX, que são as ferrovias. No campo das comunicações, o telégrafo, o telefone, as primeiras experiências bem-sucedidas de Graham Bell. No campo do entretenimento, você vai ter o cinematógrafo, surge o cinema graças ali aos irmãos Lumière. No campo das ciências, é a tabela periódica que surge, são os anestésicos e analgésicos, é a eletricidade que surge, mudando a própria relação do homem com o tempo, porque agora com energia elétrica, ele fica mais tempo acordado, ele vai começar a usufruir da noite, é o momento em que surge a boemia, surgem os cafés europeus, surgem os cabarés franceses, destaque para o famoso Moulin Rouge. Então você veja que todas essas novidades do século XIX impactam positivamente na vida em sociedade. A indústria farmacêutica dribla a morte, aumenta a expectativa de vida das pessoas, cuidado, porque essas invenções a que me refiro, essas novidades do século XIX, elas não se resumem só ao campo das ciências, das comunicações, do transporte, no campo do pensamento. O século XIX é o século de Darwin. E do nascimento da teoria evolucionista, um novo olhar sobre quem é o homem, de onde veio o homem. É o momento em que marca o nascimento da sociologia, com Marx,
Weber e Durkheim, o último ano do século XIX, em 1900, foi publicado a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud, criando um outro ramo do conhecimento, que é a psicanálise. Então você veja que o homem do século XIX, ele está envolto de novidades e envolto de ciência. E isso dá a ele uma certeza, de que a ciência ela vai ser capaz de resolver todos os problemas da humanidade. Aliás, vai ser capaz de identificar os problemas sociais e resolver os problemas sociais. Vamos desenvolver e acreditar cada vez mais na ciência como o principal fio condutor para esse futuro que eu vislumbro, e só consigo vislumbrar coisas boas diante do que eu venho produzindo, diante do que eu venho usufruindo nesse momento. O futuro, para esse homem da segunda metade do século XIX, da década de 70, da década de 80 do século XIX, significa o século XX que está chegando. E nesse momento, nesses momentos finais do século XIX, esse sentimento de grandeza que marca muito algumas sociedades europeias é confirmado pelas chamadas práticas imperialistas. Algumas das principais potências industriais europeias que desenvolveram tanto as suas unidades produtivas a ponto de criarem conglomerados gigantes, transformando inclusive o modelo capitalista num modelo monopolista, oligopolista, onde poucas, mas gigantes empresas, unidades produtivas, detêm fatias cada vez maiores dos mercados. Essas empresas, em nome de seus respectivos países, Inglaterra, França, Alemanha, saíram numa corrida para fazer colônias e dominar regiões da África e da Ásia. Era a época da construção dos grandes impérios, a fase do imperialismo, que transformou a França num grande império, com colônias na África e na Ásia, idem para a Inglaterra, na famosa era vitoriana. A Espanha tem colônias na África, Portugal também tem, a Alemanha tem alguma coisinha, a Itália tem alguma coisa também. Na Ásia, a Índia foi colonizada, a China foi o maior alvo da ganância, né, de franceses, ingleses, russos e até japoneses. A China ficou totalmente dividida. Na África, há alguns casos peculiares, como o caso do Congo, que muitos de vocês talvez achem que o Congo foi belga, mas não, ele foi uma propriedade privada do rei da Bélgica, que praticou verdadeiras atrocidades naquele continente em busca do enriquecimento a partir da exploração de marfim, de ouro e de diamantes. Mas, de qualquer modo, esse homem europeu, ele se sente o ponto máximo da evolução das espécies, porque ele criou novas tecnologias, ele foi responsável por várias novidades, por várias invenções, criou vastos impérios. Então, o futuro, para ele, só vai ser de um progresso infinito. Mas não foi isso que aconteceu. Porque por volta de 1870, as principais potências industrializadas que haviam feito colônias, principalmente na África, começam todo um quadro de disputas e rivalidades imperialistas, a partir de disputas territoriais, que vão elevando o clima de tensão entre esses países europeus. A corrida armamentista tem início, os nacionalismos, ou seja, um se julgando superior ao outro, isso também ganha força. O militarismo ganha força, alguns estados acabaram criando o serviço militar obrigatório para aumentar aí o seu corpo militar e garantir a defesa de suas colônias, tanto na África e na Ásia também. Resultado, todo esse quadro de tensões e de rivalidades imperialistas, ele acaba desembocando no futuro, no século XX, e resultando na Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que deixou todo mundo em pânico, porque ninguém esperava uma guerra com aquela proporção, impensável até então. Uma guerra que acreditava-se que ia demorar no máximo 6 meses e que durou 4 anos, e que levou soldados à exaustão física e psicológica, sobretudo naquela terrível fase de trincheiras, onde muitos deles pediam para morrer ou para ser capturados pelos inimigos, para se livrar do pesadelo que foram as trincheiras. Uma guerra que deixou um saldo estimado em 15 milhões de mortos.
O futuro, que era entendido como algo que só levaria ao progresso infinito, chegou e decepcionou. E mudou toda a história da humanidade com uma guerra que era impensada naquele momento, tamanha a sua brutalidade para os padrões daquela época. Beleza, pessoal? Então é importante conectar esses assuntos, né? Falamos de segunda revolução industrial, que tem conexão com o imperialismo, que vai ter conexão com a Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Beleza? Tranquilo? Eu te espero amanhã, hein? Um abraço. Tchau, tchau.